fala ou palestra, eu quero dizer um dado importante. Isso aqui é um dado da minha pesquisa. Essa pesquisa ela está em curso. Quero ressaltar duas coisas básicas. Primeiro, a minha posição das ideias se relaciona diretamente à minha dimensão histórica, ou seja, diante do enfrentamento das ideias, eu me coloco enquanto um intelectual negro. Se eu me coloco enquanto um intelectual negro, eu tenho que entender as questões que partem de uma existência que até então foi sequestrada e roubada. E se podemos falar de existência. Um outro dado, para além de me posicionar enquanto um intelectual negro, no exercício das ideias, é dizer também que eu sou um intelectual periférico. Então, as minhas questões que vão ser atravessadas no campo da filosofia, do planejamento urbano, da história, da arquitetura e das áreas e dos campos de pensamento, vão colocar a temática da escravidão enquanto uma questão filosófica, antropológica, cênica, teatral, geográfica. Então eu quero analisar a escravidão enquanto uma plataforma e um lugar de produção de questões epistêmicas do exercício da produção desse corpo negro. Então eu tenho uma trajetória de pensar as relações étnico-raciais da produção do espaço urbano enquanto um objeto interdisciplinar. Então a viagem que eu vou fazer aqui, o itinerário das ideias, é pensar essa cartografia do corpo negro e chamar alguns intelectuais interditados, sejam eles do Ocidente ou do Ocidente espelhado, ou do Ocidente negociado, ou do Ocidente interditado. Não estou me posicionando aqui enquanto intelectual africano e nem enquanto intelectual diaspórico. Eu sou um intelectual negro, pensando as minhas questões de periferia e de cidade a partir do âmbito de negociação que no qual me colocar. Então eu estou pensando a partir de uma espacialidade moderna que no qual interditou a ideia de africanidade ou a ideia de movimentos diaspóricos no Ocidente. Eu estou pensando o Brasil a partir das minhas questões da periferia. Até para evitar ruído, não, mas por que você não se coloca enquanto intelectual africano? Eu tenho dificuldade de entender de que africanidade estão discutindo e que lugar dessa espacialidade histórica, temporal, estão chamando isso de África. Há pouco tempo eu tive contato com alguns colegas lá da UFRJ da pós-graduação, o Tien, que é senegalês, ele perguntou: que droga é essa de África exótica que os intelectuais do Brasil estão inventando? Que droga é essa de africanidade que estão inventando sobre nós, se nós não fomos chamados ainda para o debate? Então, para não comprar essa discussão, eu prefiro me colocar enquanto intelectual negro da periferia ao pensar as minhas questões ligadas à própria questão do processo de escravização espacial e questões que emergem para pensar esse Brasil dos de baixo. Há poucos dias teve um evento na Capela Ecumênica e o debate das cotas voltaram e isso nos revela um dado que, de fato, nós temos que enfrentar problemas que nos chamam para compreender o presente. Pois bem, por que veio esse título que ainda não é um conceito arraigado e construído como trauma do tronco? Se nós pensarmos a construção de subjetividade da sociedade brasileira, podemos partir lá com Sérgio Buarque de Holanda ao pensar a questão do homem cordial. Isso a gente aprende muito em tendência ou tendências historiográficas na montagem de pensar a brasilidade ou a construção do Brasil. Pois bem, o que o Sérgio Buarque de Holanda está falando ali no final da década de 30 e na década de 40 e 50 ao montar uma epopeia de pensar as raízes do Brasil? Ele está preocupado em formar a primeira unidade da ideia de homem brasileiro, ou, podemos dizer, as possibilidades de pensar as relações afetivas que vão passar pela dimensão da servidão, pela dimensão do campo, do trabalho, mas temos um problema mais à frente, com a figura que vai ser construída por Mário de Andrade, que é a questão do Macunaíma, que é o nosso herói sem caráter,
ao pensarmos a construção, por exemplo, fenotípica do Brasil, a construção da malandragem, que vai passar por essa ideia de identidade do Brasil ou de identidade do homem brasileiro, que é totalmente fraudada ao longo da década de 50, e um pouco mais à frente, ao pensar esses psiquismos sobre o Brasil, pegando Sérgio Buarque de Holanda, a questão do homem cordial, que ele é movido pelo afeto, ele negocia o espaço na casa com a rua, a figura ali do Macunaíma, Nosso Herói Sem Caráter, e mais à frente a figura do Nelson Rodrigues, ao construir a ideia do nosso viralatismo, ou seja, do homem vira-lata, ou seja, o povo brasileiro tem essa coisa, né? Nós somos de um caráter muito mais servil, porque nós temos uma servidão voluntária que passaria também por essa dimensão de pensarmos mais uma vez a nossa síndrome do cachorro vira-lata. Seja do cachorro vira-lata, um pouco mais à frente com o professor Roberto da Mata, que reside na Cátedra de Sociologia da PUC, o jeitinho brasileiro, ao pensar esse guarda-chuva epistêmico, todos esses autores, de algum modo, querem encontrar um lugar de servidão voluntária ao pensar a construção de subjetividade dessa ideia do homem brasileiro. Essa ideia do homem brasileiro passa por reformas epistêmicas no campo da literatura na primeira modernidade da década de 30 e 40, porque o Estado Nacional no Brasil, ele nasce com Vargas. Até então nós temos rearranjos e construção, pensando com Machado de Assis, o problema do Brasil não foi nem o Império nem a República, mas sim a manutenção das oligarquias absolutas que vão ser inseridas na construção desse Estado moderno. Então, com Vargas, para além da construção da indústria e do poder bélico, da construção de uma geografia ou da ideia de Brasil que é construída também, que passa por essa caricatura da falsa baiana, que é a Carmen Miranda, nós também temos a construção dos intelectuais do Estado, que passam também pela montagem do Estado Novo. Beleza? Então, o que Vargas está fazendo nessa primeira modernidade brasileira? É a construção que parte não apenas pela questão política, ideológica e econômica, mas também parte por essa questão do imaginário. Antes de uma sociedade se construir, ela tem que construir os arcabouços do imaginário. O imaginário radical, ele sempre chega antes de qualquer realidade, seja ela de cunho econômico ou político. Não é à toa que os filósofos, sociólogos e antropólogos participam sempre do campo epistêmico das guerras. As guerras são sempre produzidas no seu primeiro momento no campo das ideias. Não é à toa que o senhor Olavo de Carvalho, ele começa a ocupar o campo epistêmico da cyberesfera antes dos intelectuais brasileiros. Se vocês pegarem as origens do Orkut, dos blogs, o Olavo de Carvalho já estaria ocupando na primeira década do século XXI. Então você tem o imaginário sendo construído por filósofos, sociólogos, epistemólogos não trabalham com ideias abstratas. Essas ideias, elas assumem concretudes reais, concretudes espaciais, e o debate das guerras passa no seu primeiro nivelamento pelo campo radical, onde as ideias são um horizonte para compreender o Brasil. Então eu não posso ler o Brasil a partir de matrizes epistêmicas de um território assim chamado enquanto africano, porque não é essa a minha realidade. Eu posso me colocar no debate de fronteira com outros intelectuais. Mas por que pensar um trauma do tronco? Porque pensar um trauma do tronco é perceber como que essa radiografia epistêmica do Brasil, ela tem que ser construída. Então, como que você inventa a ideia de Brasil e como que você inventa a ideia de homem brasileiro? Pegando o professor Lima Barreto, ele vai dizer o seguinte: olha, o Brasil se forma numa sociedade que há público, mas não há povo. Há uma sociedade sem indivíduos e há uma sociedade que nasce sem Estado. Isso gera uma esquizofrenia na história. É a primeira sociedade que é parida sem Estado. E é o primeiro Estado que é parido, que é inventado sem sociedade.
Isso é uma esquizofrenia. E como costurar isso na história? Se pegarmos a primeira modernidade brasileira que está passando pela construção desse Estado Nacional por Vargas, esses intelectuais dessa primeira geração da década de 30, qual é o papel deles? Desenhar o retrato e o caráter da ideia de cultura brasileira. Se pegarmos, por exemplo, Câmara Cascudo, o que o Câmara Cascudo está fazendo? Desenhando o retrato dos mitos e dos ritos populares para montar a ideia de folclore brasileiro. Se pegarmos no campo da história, no final do século XIX, não existe Brasil. Na configuração ainda do primeiro reinado, do segundo reinado, não há essa postura porque internamente, pensando em termos de região, em termos singulares de territorialidade, não existe ainda uma unidade chamada Brasil. Você tem diversos movimentos, que são movimentos internos, que são totalmente fragmentados, que tentam ainda desenhar uma ideia de Brasil. Então, se nós, ao olharmos ao longo do século XIX, essa modernidade atravessou o Brasil. Se pegarmos, por exemplo, a literatura do Cláudio Marafon, que vai trabalhar com o barroco, a modernidade passou por Aleijadinho. É só vocês analisarem as configurações do barroco regional, que não se configura apenas por Minas Gerais. Você vai entender a dramaticidade do barroco e as modernidades que atravessam a nossa modernidade afro-brasileira e afro-carioca. A modernidade passou por Machado de Assis. Machado de Assis é um intelectual que está em pleno século XIX, entendendo a configuração das elites ordienas e a configuração geopolítica do Brasil. Não é à toa que ele fala, em pleno século XIX, sobre a questão do Estado brasileiro. Uma outra figura que é expoente dessa literatura, que faz uma rede de mulheres acontecer na cidade do Rio de Janeiro, é a figura de Tia Seara. É a figura de Tia Seara. Você tem uma rede de mulheres que estão configurando uma rede negra de extrema importância, onde que o pós-abolição, onde que as estratégias de desmontagem de um Estado que está com características republicanas passam pela borda das náguas dessas baianas no Rio de Janeiro que fazem o trânsito entre a casa e a rua. A modernidade está passando por Pixinguinha. Você tem um homem em pleno final do século XIX que tem uma educação erudita e ao mesmo tempo frequenta os terreiros de macumba do centro do Rio de Janeiro. Então, como que se forma um intelectual no Brasil? Você tem, por exemplo, Lima Barreto confrontando com o século de Machado, que o próprio Lima Barreto, lamento a Lília Schwartz apresentar essa tese, mas ela não acrescenta que esse alcoolismo e que essa loucura colocada e interditada no próprio Lima Barreto se dá por conta, principalmente, dessa racialização doentia que está acontecendo num processo de desafricanização do Rio de Janeiro. Aliás, um processo de desafricanização de escala regional e de escala que está acontecendo na própria figura do Estado brasileiro. Então, assim, pensar essas subjetividades é abrir um clarão e entender como que uma cidade africana, como que impérios africanos, como que uma cidade negra, como que uma cidade negra se torna uma cidade branca. Isso é um dado importante. Então, em menos de 100 anos, um Rio de Janeiro africano, ele vai ser totalmente desconfigurado, onde que o discurso das racialidades, ou o discurso das modernidades, ou o discurso da razão, que no Brasil, né, no mundo atlântico, não estou pensando no mundo ibérico, mas no mundo atlântico, pensando com Darcy Ribeiro, ou seja, o Brasil se forma fora do Brasil, como que raça e razão fundem uma nova realidade espacial e epistêmica? Ou seja, pensar sobre isso é entender como que a sociedade constrói os seus objetos e os seus lugares de acesso de fala. Então, assumindo uma fala anterior, essa modernidade, na minha concepção, ela passa por uma radicalidade
e essa modernidade ela também passa por uma modernidade afro-carioca. Porque os intelectuais eles estão assumindo posturas diante da construção de ideias de assumir questões do mundo. Então, pensar a ideia de modernidade, eu estou chamando essa modernidade moderna, radical, racional, raciológica, em que o império da razão, ao pensar o Brasil, faz um triângulo entre mundo atlântico, modernidade e racialidade. Não há como escapar disso. Então podemos dizer que a razão racional ou a razão racial, ela tem um filtro racial. Pensar a questão do corpo tem que passar pelo filtro da racialidade. Pensar a produção do espaço tem que passar pelo filtro da racialidade. Pensar a questão da produção epistêmica, da concretude da cidade, tem que passar pelo filtro da racialidade. Porque se a gente não colocar o filtro da racialidade para compreender a produção de cidade, nós estamos entendendo, aí a partir de Kant, uma razão isolada e uma razão autônoma. E essa razão ela não pode ser autônoma. A posição das ideias, como eu assumi para vocês. A primeira pergunta é, para responder algumas questões, por onde estamos quando pensamos? Essa pergunta que levanta é a professora Hannah Arendt, na condição humana. Se não soubermos responder o trânsito onde as ideias circulam, vamos entender filosofia, sociologia, história, literatura, sem saber a radiografia e a cartografia onde as ideias operacionam. As ideias têm lugar, as ideias têm concretude, porque senão vamos assumirmos um apartheid das ideias com Platão, aparentemente acreditando que as ideias estão desprovidas de um lugar histórico. As ideias têm um lugar histórico e têm geografias que produzem mapas mentais das ideias. Que ferramentas são essas, que conceitos são esses que nos ajudam a ler o presente? Conversando com o professor Ricardo por telefone, os conceitos eles não estão isolados em gavetinhas ou eles não têm nenhuma informação pela realidade. Pelo contrário, os conceitos eles assumem comprometimento com a realidade histórica e os conceitos também assumem partidos políticos. Assim como os intelectuais. Os intelectuais não produzem conceitos com grau de imparcialidade. Pelo contrário, os conceitos nascem com grau de parcialidade e os filósofos, assim como os conceitos, eles estão em disputa. Eles estão no jogo para produzir horizontes e realidades que nos fazem pensar. Assim como os livros didáticos, assim como nossas posturas na universidade. Existe um dado interessante desse golpe epistêmico que o Olavo de Carvalho deu na sociedade e é importante, porque os intelectuais estão sendo obrigados a assumir o debate de sociedade. O seu debate em termos de comprometimento. Não existe mais discussões em cima do muro. Você tem que assumir posturas onde os conceitos ajudam a assumir esse lugar. E eu estou pensando, se já que nós falamos de conceitos e de produção de realidade, currículos espaciais e currículos epistêmicos na produção do espaço urbano. O que eu estou chamando aqui de espaço, que é um conceito aberto e atravessou todo o conceito da literatura moderna, na minha concepção, é a produção radical de realidade. Assim como os objetos arquitetônicos, assim como os objetos da própria engenharia, assim como os objetos da própria psicologia, da literatura,